Quero cumprimentar a todos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando digo a todos, refiro-se aos ouvintes que estará ouvindo esta live. Devido à pandemia e o decreto do governo, nós estamos gravando esse vídeo devido que não estamos tendo culto no templo. Então, quero alcançar o seu coração, a sua vida, através da palavra de Deus por meio desta live. E quero convidar os irmãos a ler o Evangelho de João, capítulo 14, apenas o versículo 6, para uma rápida reflexão, para que o Espírito Santo de Deus continue, por meio da sua santa palavra, edificar os nossos corações. Capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 6, que nos diz: Assegurou-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Senhor nosso Deus e Pai, nesse instante eu oro, te pedindo, meu Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, segundo o Teu Espírito Santo. Não quero, meu Pai Celestial, que as pessoas ouçam a voz de homem, mas quero que eles ouvem a Tua voz. Que o Teu Espírito Santo possa estar revelando a palavra, que cada um, meu Pai Celestial, que estará abrindo essa live, assistindo essa live, possa, meu Pai Celestial, ser alcançado pela Sua palavra, possa ser revelado pela Sua palavra. Espírito Santo, vem e revela os corações, fala as mentes, e o Senhor possa estar produzindo a cura, a libertação que cada um necessita. Traz nesse momento o poder da obra expiatória do Calvário sobre todos quantos creem na Sua palavra, que estão assistindo essa palavra e creem no Teu santo nome. Que a obra expiatória, meu Pai Celestial, esteja, meu Pai, ó Deus querido, fazendo uma obra poderosa na vida dos Teus filhos, a obra da salvação, a obra da libertação, a obra de cura, meu Pai, em todas as áreas da vida dos Teus servos. Assim eu te peço, no nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a porta da palavra esteja aberta a cada coração e o Senhor possa estar edificando, meu Pai, cada um dos Teus filhos que nos ouve nesse momento, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Eu quero aqui meditar nessa palavra com os irmãos, onde Jesus afirma categoricamente que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele ninguém poderá ir ao Pai, ninguém poderá ir ao céu se não for por Ele. Nessas alturas que Jesus estava falando com os seus discípulos, Jesus estava prestes a ser assunto ao céu, e Ele sabia do coração dos seus discípulos, então ele estava exortando os seus discípulos a não se perturbar os seus corações. Jesus estava advertindo, preparando os seus discípulos para o pior que possa vir, um dia de angústia, um dia de tribulação, que estava prestes para acontecer naqueles dias. Mas Jesus mostra para eles, apesar de toda a perturbação que poderia vir, de todo o medo que poderia assolar os seus corações, ou os corações dos seus discípulos, Jesus estava afirmando para eles que eles deveriam realmente a quem de fato seguir. Estava revelando para eles de quem de fato é a verdade, a quem pertence a verdade, o que é a verdade. E Jesus agora se coloca e afirma para os seus discípulos, para os seus ouvintes, fisicamente naquele momento, dizendo: Eu sou a verdade, eu sou a verdade, eu sou o caminho e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Nesses dias que nós estamos vivendo em 2020, nós estamos vivendo em pleno uma crise, no epicentro de uma crise mundial, e nós temos que muito dar glória a Deus, louvar a Deus por todas as coisas que têm acontecido, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada mais eu vejo essa crise como um açoite de Deus sobre todos nós, sobre toda a humanidade e sobre também os seus filhos, uma vez que Deus corrige todo quanto ama e açoita
todos aqueles que têm por seus filhos. Assim nos diz o escritor aos Hebreus. E nesse momento, nós temos que despertar, saber que a pandemia é uma verdade deste mundo, é uma verdade que atinge a carne, que amedronta as pessoas de todo credo, de toda raça, de toda ordem social. Mas eu quero dizer para você que Deus nos chama a atenção. É hora de nós termos atenção para o seu Filho. Nós sabemos que todas essas coisas já foram vencidas por Jesus lá no Calvário. E uma das coisas que eu acredito que Deus quer que a sua igreja, que o seu povo observa nessa noite, é que volte para a verdade. Nós estamos aqui no templo da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Nova Bereia, transmitindo essa live para edificar o seu coração e dizer para você, com toda precisão, com toda fé na palavra, com toda a autoridade da palavra, que não tenha medo, olha para Jesus, concentra o seu coração em Jesus. Saiba que Jesus é a única verdade que devemos nos apegar e devemos realmente colocar o nosso coração. Com certeza essas coisas vêm para balançar, como tem balançado, sacudido o mundo, sacudido as autoridades, sacudido muitos líderes, tem pegado muitas pessoas talvez de surpresa, mas tem revelado, realmente é para revelar quem nós somos, que tipo de igreja nós somos, que tipo de crente nós somos, que tipo de discípulos nós somos. Não é a hora de fugir, mas é hora de apresentar ante a face de Deus e olhar para o Filho de Deus, que é a única verdade que Deus Todo-Poderoso quer que nos apegamos. Se nós queremos se nós queremos nos salvar a nós mesmos, queremos livrar de toda peste, então nós temos que olhar para Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo amado, que é a única verdade com quem Deus, o Pai Todo-Poderoso, tem compromisso, é com o seu Filho, porque nele Ele fez cair sobre Ele todos os nossos pecados, tudo quanto nos assola. Em Cristo nós podemos realmente ter a certeza da vitória, nele podemos ter a certeza, a segurança de vida, ainda que Deus não venha manifestar imediatamente a cura para muitas pessoas, mas saiba que Jesus é a única verdade de Deus, a única verdade a qual devemos nos apegar, devemos acreditar nesse momento e voltar para ela. E Jesus, nesse momento que permite essa sacudida na humanidade, essa sacudida na igreja, esse balançar da figueira, como nós entendemos, é para que nós possamos realmente mostrar que nós somos os bons figos ligados na figueira do Deus Todo-Poderoso, e possamos mostrar que realmente nós somos realmente filhos do Deus Altíssimo e que estamos trilhando pelo caminho. E nesse momento que essa pandemia e os vírus, as doenças, as enfermidades possam realmente provar quem nós somos, e não podemos nos deixar nos abalar e continuarmos realmente firmemente no caminho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É hora de nós mostrarmos quem nós somos, não apenas encher templo, não somos pessoas que somos enchedores de templos, mas que mostrar que nós realmente agora somos verdadeiros adoradores, verdadeiro cristão, e nos manifestar com fé a este mundo. Realmente é hora de nós realmente nos erguer na presença de Deus, com autoridade, com poder, com fé, e voltarmos para a sua palavra, porque muitas vezes nós temos voltado para muitas verdades nominais, muitas verdades que não têm levado a lugar nenhum. Eu sei que o coronavírus é uma verdade científica que tem assolado, tem matado pessoas. Essa é uma verdade que ninguém pode negar, mas essa verdade também não pode transformar a minha vida, mudar a minha vida. A única coisa que eu posso, se eu me voltar para ela, a única coisa que eu posso fazer é me contaminar por ela, e às vezes ser morto por ela, e contagiar outros por ela. Mas a única verdade que pode mudar o meu viver, me transformar e me levar para uma vida melhor, me transportar para uma vida melhor, é a verdade de Deus chamada Jesus Cristo, o Nazareno. Porque essa verdade morreu lá na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para todo sempre. Essa verdade é o caminho ao qual eu devo andar, caminhar por ela. E na verdade, nesse tempo que nós estamos vivendo,
Antes dessa pandemia, nós temos muitas pessoas, muitos cristãos, muitos crentes, muitas denominações têm feito o que bem queria, o que bem quis, mas Deus agora está chamando nós com esse açoite, chamando a humanidade à sua atenção, porque agora as pessoas que às vezes não acreditam que existe Jesus, que não existe Deus, e agora estão clamando pela misericórdia de Deus. E muitas pessoas que têm levado a sua vida de qualquer maneira, agora estão clamando pela bondade, estão clamando pela misericórdia de Deus. Então saiba que Jesus é o único caminho, que você não deve partir para outro rumo, senão para Jesus. Que você não deve seguir teólogos, não deve seguir pastores, que você não deve seguir denominações, não deve seguir placa de igreja, mas você deve seguir a Jesus, que é o cabeça da igreja, o autor da vida, o autor da salvação. Somente Ele tem o poder para mudar a história do ser humano, somente Ele tem o poder para levar o homem a Deus. É justamente que nós estamos aqui nessa noite para esclarecer para os irmãos que é a hora de nós voltarmos para a verdade, a hora de nós voltarmos para Jesus, que Jesus veio a este mundo com um único propósito, para salvar a humanidade, para salvar aquele a todos que nele crer. Então é hora de nós realmente reconhecermos quem nós temos sido, que tipo de crente nós temos sido. E Jesus, quando vem ao mundo, Ele vem com a única mensagem, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E saiba de uma coisa, que nada mais essa pandemia vem nos dizendo é para que nós nos arrependemos e voltemos para o Filho de Deus, que nós possamos arrepender dos nossos pecados, dos pecadores que nós somos, arrepender dos nossos orgulhos, arrepender da nossa altivez, arrepender da nossa soberba e nos voltarmos para Deus e saber que nós não somos nada. Nós somos menos do que um vermezinho. Se um monstrinho desse, que nós nem conseguimos enxergar, tem assustado a humanidade, tem assustado exércitos, governos, homens que detêm os códigos de suas bombas atômicas, quanto mais Deus. Então, que Deus tenha usado essas coisas para realmente nos chamar a atenção. Tem assustado muitos grandes, tem assustado até muitas pessoas que dizem que creem em Jesus, que dizem que é crente, mas agora estão escondidos, com medo de um espirro. Agora eu quero dizer para você: tema somente a Deus. Não adianta nós temermos a morte, não adianta nós escondermos. Agora é hora de nós realmente aparecermos para Deus, nos apresentar ante esse mundo como os verdadeiros profetas, como um verdadeiro servo de Deus, como pessoas que realmente creem no nome do Senhor Jesus, pessoas que receberam autoridade, que receberam a mensagem, que tem uma mensagem para dizer para esse mundo, que Jesus Cristo é a única verdade, que toda a humanidade precisa se voltar para ela para salvar as suas vidas. Nós sabemos que hoje nós estamos vivendo uma pandemia do coronavírus, mas nós também sabemos que, segundo esta palavra que nós cremos, que nós falamos que é a palavra de Deus e como ela é a palavra de Deus, coisas piores virão sobre a humanidade, coisas piores virão sobre a humanidade. Então nós temos que estarmos preparados, voltados para essa palavra. Isso é apenas o início, e Deus está nos chamando a atenção para a conversão. Deus está nos chamando para voltar para a sua palavra. Deus está nos chamando para voltar para o seu caminho. Deus tem impedido com essa pandemia, com esse coronavírus, Deus tem sacudido os pastores, os grandes líderes de denominações, para que devolva a sua igreja para Ele, porque a igreja não pertence a pastores presidentes, não pertence a pastores líderes de campo, não pertence a pastores líderes de congregações, mas a igreja pertence a Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo para os pastores modernos de hoje: devolva a minha igreja, deixa que o meu Espírito guia, dirija a minha igreja, porque Jesus Cristo é a única verdade com a qual a igreja precisa ser dirigida. Mas muitos pastores da modernidade têm esquecido de guiar a igreja pela verdade, têm impedido o Espírito Santo de falar na igreja, têm impedido que essa Bíblia tenha sido lida, ou às vezes têm interpretado a Bíblia ao seu bel prazer, falando a sua verdade superficiais, enganando o rebanho de Cristo, enganando o povo de Deus, enganando o mundo com falsos testemunhos, com falsas teologias, com fábulas. Mas é hora de nós despertarmos, é hora dos líderes devolver a igreja para a liderança do Espírito Santo de Deus, como nos primórdios, como houve o primeiro concílio que nos diz que pareceu bem ao Espírito Santo e também aos apóstolos, que hoje nós possamos fazer como os apóstolos, os nossos pais da igreja,
podemos ser o mesmo exemplo, orar e ter coragem de deixar que o Espírito Santo assuma a liderança da igreja. Porque o grande medo de muitos pastores hoje é que o Espírito esteja na liderança. Porque o Espírito Santo de Deus está na liderança, com certeza as coisas não vão estar bagunçadas como estão, não vão ser ricos como estão ricos, porque é muito fácil nós dizermos para as ovelhas ficarem em suas casas, não saírem, e dizer que Deus vai trazer a solução. Mas é lógico, você está com a sua conta gorda, você está no seu condomínio, escondido, você está realmente protegido materialmente, financeiramente, sendo protegido, enquanto as ovelhas que foram espoliadas estão aí à mercê da crise, à mercê de favor de governos que não estão se importando com o povo, com a pobreza dessa nação. É muito fácil, mas ninguém se levanta para levantar, organizar a diaconia da igreja para socorrer aqueles que não têm nada. Mas é hora do povo de Deus, da igreja acordar e sair debaixo dessas lideranças perversas, dessas lideranças que têm lhe roubado o direito de conhecer a verdade. E quero dizer para todos quantos estão ouvindo essa palavra, que Jesus é a única verdade, Jesus é o único caminho ao qual você deve seguir. Volte para a palavra enquanto é cedo. Deixa de ser enganado por esses líderes que só querem se engordar, só querem enriquecer às suas custas. Volte para a palavra. Vá para uma denominação séria que prega a palavra de Deus. Saia debaixo do engano. Porque Deus não te chamou para seguir homens, Deus te chamou para realmente seguir a Cristo. Se temos que viver debaixo de autoridade pastoral, mas que sejam pastores que realmente de fato amam a sua alma, que têm compromisso com a verdade, que têm compromisso com a verdade bíblica. Pastores que vivem debaixo da autoridade do Espírito Santo, e não pastores que pregam as suas fábricas, as suas ideias, as suas teologias, que têm os seus próprios rudimentos, e não precisamos colocar nenhum outro rudimento sobre os que já foi posto. Jesus Cristo é o alicerce da igreja. É tempo, meus amados, de nós acordarmos, voltar para esta palavra, cada crente, cada ovelha, voltar para esta palavra, vivermos debaixo da dependência do Espírito Santo, viver na dependência de Cristo, andar por esse caminho. E como eu posso andar por esse caminho? Mas eu não consigo andar por esse caminho, eu não consigo ver essa verdade. Lógico, porque muitas pessoas estão seguindo pastores, homens, e esses homens não é capaz de abrir os seus olhos, não é capaz de abrir o teu coração, não é capaz de abrir a sua mente, mas o Espírito Santo é. O Espírito Santo tem condições de te guiar, de te conduzir para a verdade, de revelar a verdade, e essa é a verdade que precisa ser revelada a todos nós, a toda a humanidade. Essa verdade se chama Jesus. O caminho que o povo precisa aprender a trilhar chama-se Jesus, e só podemos conhecer essa verdade de fato e andar por esse caminho de fato se o Espírito Santo de Deus apoderar das nossas vidas, se o Espírito Santo de Deus fazer morada em nós. Quero dizer para a amada igreja que está sobre a face da terra, todos quantos estão me ouvindo nesta noite, ou através dessa live, não sei que hora que você vai estar ouvindo essa mensagem, mas saiba de uma coisa: o Espírito Santo de Deus está pairando sobre a terra. Ele quer te revelar a verdade, Ele quer te mostrar o caminho, e o caminho é Jesus. Fale nessa noite com o Espírito Santo, fale nesse momento com o Espírito Santo, nesse momento que você está me ouvindo essa palavra, fale com o Espírito Santo, deixa Ele te guiar, deixa Ele te revelar. Leia a Bíblia não para pregar, leia a Bíblia não para realmente fazer a sua apologia teológica, mas leia a Bíblia para que o Espírito Santo possa te revelar a profundidade que é ter uma vida com Cristo Jesus. Você está cheio de medo, está cheio de pavor, correto, mas porque você não tem centrado, tem vivido longe da presença de Deus. Essa crise nos mostra a distância que todos nós estávamos de Deus, e agora Deus está nos chamando de volta. Deus está nos chamando de volta para a oração, de volta para a sua palavra. É uma oportunidade que Deus está dando para todos nós, para você, homem, mulher, ovelha que está às vezes em certos apriscos, sendo enganada por palavras, por mentiras teológicas, por doutrinas falsas de prosperidade. Saiba que a vida eterna é séria. É por isso, Jesus, sabendo que a vida eterna é séria, que Ele vem nos oferecer vida eterna, Ele nos chama para o arrependimento. E é tempo de arrependimento, de arrepender dos pecadores que nós somos, dos nossos pecados cotidianos, dos nossos pecados que achamos que nem mais é pecado.
É tempo de nós arrependermos dos nossos adultérios, das pornografias, das heresias que os pastores têm pregado, que muitos pastores têm pregado. É tempo de nós voltarmos para Deus. É tempo de nós voltarmos para esta palavra. E nesta noite, o Espírito de Deus me conduz a dizer para você: volte para a Bíblia, volte para a palavra, volte para uma vida de oração. Talvez você diz: pastor, eu oro, mas não escuto, não ouço, não tem resposta. Se você ainda não obteve resposta, então continue orando. Se você ainda não tem resposta, então ore, até que a resposta venha. Porque certamente, se Deus não está te respondendo, é porque Deus está dizendo: ainda ora mais, é tempo de orar mais ainda. Se Deus te responder, então volte a orar, porque sempre Deus tem algo a nos dizer, sempre Deus tem resposta para as nossas vidas. Talvez você olhe para um lado, para o outro, olha pastor, o céu para mim está como de bronze, eu oro e não sinto as minhas orações subir. Saiba, meu querido, você não precisa sentir a sua oração subindo. Deus está perto. A Bíblia nos diz que Deus se inclina do seu trono para ver quem é que fala com Ele. Acredita que você não está falando para a parede e nem para o teto. Acredite apenas que você está falando para Deus. Deus ouve as nossas orações. O Deus onisciente, o Deus onipresente, Ele está bem perto daqueles que clamam. Essa é a verdade de Deus. Jesus é verdade e precisamos voltar para Ele. É o convite de Deus nos chamando nesse tempo de angústia, nesse tempo de tribulação, nesse tempo que muitos pastores têm se acovardado, têm pregado a mensagem que agrada corações, simplesmente para adquirir prosperidade, bens materiais para si próprio, e não tem importado com o destino das ovelhas, não tem advertido as ovelhas das catástrofes que está prenunciada nessa palavra, que vai acontecer, que já está acontecendo e que vai acontecer mais ainda. É tempo de nós voltarmos, pastores, igreja de Cristo. É tempo de nós voltarmos, humilharmos e arrepender dos nossos pecados, arrepender da nossa negligência, arrepender do nosso afastamento da palavra, do nosso desleixo da vida de oração. Geração de jovem, é tempo de vocês deixarem de ser liberais e ser mais conservadores na presença de Deus, porque há diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. A diferença entre a igreja de Deus e este mundo. Não podemos parecer com este mundo, nós somos diferentes. Sempre há diferença entre aquele que anda com Deus e aquele que não anda. E não podemos parecer, Deus não quer que a sua igreja se pareça com este mundo. O grande problema de hoje é que a igreja está envolvida, comprometida com o mundo, envolvida com a política desse mundo. Pastores comprometidos com essa política suja, imunda desse mundo, e tem deixado o Espírito Santo de lado, tem deixado o Espírito Santo no canto, a palavra no canto, e tem realmente levado a igreja como se fosse as suas empresas, administrado a igreja de Cristo como se fosse as suas empresas. Mas eu quero dizer para você que Deus confiou a sua igreja na mão de homens honestos, de pastores, mas muitos pastores têm se corrompido ao decorrer do tempo, têm abandonado a verdade e têm se apegado com a sua verdade. Mas os pastores honestos, eles têm compromisso com a verdade de Deus, têm compromisso com o caminho de Deus, que é Jesus Cristo, seu Filho amado. É tempo, meus amados irmãos, é tempo, igreja, é tempo, pastores amados de Deus, de voltarmos a pregar a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de apontar para esse mundo o seu pecado, de apontar para esse mundo vil o seu pecado e chamá-los para o arrependimento, porque coisas piores virão ainda sobre a face da terra. Ainda que estamos esperando que a nossa nação prospere, mas a Bíblia nos mostra que nos finais dos tempos serão piores ainda. Então nós temos que acordarmos, se queremos desfrutar de alguns momentos bons como igreja sobre a face da terra. Nós temos que viver como uma igreja que clama, uma igreja que crê na palavra, uma igreja que não se aparta
capta do Deus vivo, uma igreja que se deixa ser guiada, se pastorear, mas por pastores verdadeiros que nos prega a verdade de Deus, não pastores que falam as suas verdades, que não pregam as suas ideias. Não é tempo de nós ficarmos envolvidos com coaches, com curas imbecis, como muitos estão aí preocupados com inteligência emocional. Se você quer ser inteligente emocionalmente, então se comprometa com Deus, então vai orar, vai buscar, vai se curar por meio dessa palavra, vai andar segundo Cristo, vai andar segundo o Espírito Santo de Deus, porque somente Ele tem a verdadeira cura para as suas emoções, a verdadeira cura para a sua mente, somente Ele tem a verdadeira cura para a sua alma. Volte para o caminho, volte para a verdade de Deus. Jesus é a verdade de Deus. Todas essas coisas têm acontecido de uma forma pior, por causa que a igreja tem afastado dessa verdade, tem deixado de pregar essa verdade. As pessoas têm se envolvido em pregar envolvido com mensagens de coaches, de alta elevação do ego humano, e têm esquecido da salvação das pobres almas miseráveis, que estão perdidas, que estão na fileira do inferno diariamente. E às vezes dói dizer que infelizmente muitos perdidos estão nos apriscos desses pastores. Muitas pessoas estão nos templos, enchendo os templos, mas vão para o inferno a si mesmos se não mudar, se não se converter dos seus maus caminhos. Muitos pastores vão para o inferno falando certas verdades para as suas ovelhas, mas eles mesmos não irão herdar a vida eterna. É tempo. Deus está nos permitindo essa sacudida. Deus está nos permitindo essa aflição momentânea, que é passageira, rápida, para que nós, como igreja, acorde. E Deus está permitindo sobre esse mundo, e muitas pessoas morrendo, falecendo, para mostrar para esse mundo que de Deus ninguém se zomba, que de Deus ninguém se escarneça, para mostrar para este mundo vil, para mostrar para essa sociedade profana, que o nosso Cristo, o nosso Deus é um Deus vivo, e não precisa que eu me levante a sua defesa, porque Ele mesmo se defende, porque esse Deus é um Deus vivo, Ele é poderoso. E Deus permite isso acontecer, atingir o seu povo, é para que também se converta. Como Davi se soberbeceu, quando Davi se engrandeceu, achou que Israel era dele, Deus permitiu uma praga em Israel, unicamente para trazer Davi de volta. E Deus permite que 70.000 almas morrem por causa do pecado de Davi. Mas Davi se arrepende, Davi volta para Deus, e Deus faz cessar a praga. Eu quero dizer para os irmãos, eu quero dizer para a amada igreja, para os meus amigos, meus colegas pastores: volte para Deus, se arrepende, tenha coragem, seja corajoso, devolva a igreja para Cristo, devolva a igreja para a liderança do Espírito Santo. A igreja não é sua, Deus está requerendo a liderança de grandes e pequenas igrejas, não importa o quanto crente você tem na sua congregação, mas Deus está requerendo a liderança dela, porque pertence a Ele, e você pastoreia para Ele, não para si próprio. Pare de pastorear o povo de Cristo para si próprio, para ter vantagens materiais, financeiras, sociais e políticas em cima da igreja de Cristo. É hora de Deus ter vantagem sobre a sua própria igreja, porque a igreja é a única agência de Deus que tem um poder para pregar a mensagem que salva milhares e bilhões de almas que estão indo para o inferno. Deus só não sacudiu esse mundo mais rápido com um grande avivamento. Deus não tem salvado milhares, centenas de milhares de almas por causa dos pastores corruptos que têm interferido, têm tentado lhe roubar a liderança, têm tentado roubar a sua igreja, têm deixado de lado a verdade, têm deixado de lado o evangelho, têm inventado meios tecnológicos para tentar alcançar pessoas. Deus não nos chamou para inventar meios, métodos. Deus nos chamou para pregar o Evangelho. Deus nos chamou para pregar o Evangelho da cruz, para pregar a Cristo ressurreto, dizer para esse mundo que Jesus os ama, que Jesus morreu por eles,
Que possamos voltar, meus amados irmãos, amada igreja, colegas pastores, possamos voltar e levar o povo de Deus voltar para a simplicidade da pregação do Evangelho. Nada mais é forte do que a mensagem da cruz. Vamos parar de pregar 3 coisas que podem levar você à prosperidade. Não, só tem uma coisa que pode me levar à prosperidade: só a verdade de Deus, só Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Só tem um que pode convencer os homens do pecado. Esse um é o Espírito Santo de Deus. Então deixa de balela, deixa de conversa fiada, deixa de ficar pregando os seus métodos, deixa os chavões teológicos de lado e volte para a palavra, volte para a Bíblia Sagrada, pelo amor de Deus. Se você não quer ir para o céu, então deixe que os outros que querem, que têm sede, que querem ir para o céu, que acreditam na eternidade, irem. Não os interrompa com as suas heresias, com as suas fábulas, com a sua inteligência carnal. É tempo de nós voltarmos para a simplicidade do Evangelho, pregar Cristo para esse mundo. É tempo de nós deixarmos realmente pregar mensagem psicológica que não nos leva a nada. Se você quer ser um psicólogo, então abra um escritório para você e sai da tribuna. Vai ser psicólogo entre 4 paredes, abra um escritório, abra um negócio para você. Mas pastores, foi chamado para pregar a Cristo e não psicologia. Pastor foi chamado para pregar salvação de almas, arrependimento de pecado. Bando de covardes, vem para Cristo. Não é de se esconder, não é de nós escolhermos palavras bonitas atrás das redes sociais para enganar o povo, para iludir o povo, para aterrorizar o povo, sabendo nós que o pior está vindo. O inferno é pior do que o coronavírus. O inferno é pior do que os maremotos que ainda virão, que os terremotos que ainda virão, não só sobre o Brasil, como em outras partes do mundo. E a única mensagem que pode salvar, que pode confortar a humanidade, mesmo que eles morram no meio da tempestade, é termos a certeza que nós falamos a verdade para eles, que eles conheçam a Cristo. Os nossos irmãos antepassados enfrentaram leões, enfrentaram a fogueira, enfrentaram a fúria de Roma, enfrentaram peste, enfrentaram fome. Mas muitos pastores acham que somos melhores do que eles. Não somos melhores do que eles. Mas eles eram mais crentes do que nós. Eles sim, eram homens dignos de sua geração, porque eles pregaram a Cristo, unicamente a Cristo. Não pregavam métodos, não buscavam métodos, porque eles já tinham um método, pregavam o método de Deus. Não ficava aí enchendo os ouvidos de Deus, corações pedindo estratégia. Deus só tem uma estratégia nessa terra: é encher homens e mulheres e a sua igreja do seu Santo Espírito, para que eles pregam a mensagem que Deus já os deu. Deus já nos entregou Cristo, que veio a este mundo, nasceu de Virgem Maria e morreu ao 3º dia, morreu e ressuscitou ao 3º dia, e está vivo para todos sempre, estará vindo para buscar a sua igreja. Acorda, povo, deixa de ser enganado por esses detratores da fé, desses comerciantes da fé. Pastores, se você quiser ser salvo, se não quiser realmente que Deus entre em juízo contigo, se converta desse mau caminho, se converta a Deus, volte para a palavra e prega a palavra de Deus. Tenha misericórdia dos pecadores, tenha misericórdia das almas que estão indo para o inferno. Volte a apresentar a este mundo, para as suas ovelhas, para este mundo, Jesus Cristo ressurreto, Jesus que salva, que liberta. Jesus tem permitido essas coisas para nos acordar, para nos chamar, para entrar em juízo conosco, é o juiz de Deus, não só para com o mundo, mas principalmente para com a igreja. Talvez você se sente dono, você é o pastor presidente do seu grande ministério, você tem tantos mil crentes. Eu quero dizer para você que você não tem nada. Quem tem é Jesus. Volte para Ele, enquanto Ele se volte pessoalmente para você, entre em juízo contra ti mesmo. Muitos pastores não têm entendido, acham que sente-se dono das pessoas, sente-se dono da vida das pessoas, querem fazer com que as pessoas andem de acordo com o seu estilo de vida. Mas é uma pena que também que muitos pastores, pelo menos muitos crentes, muitas igrejas têm tido a oportunidade de estudar a palavra, tem a palavra nas suas mãos, mas prefere dar ouvido a esses detratores, a esses usurpadores da fé. Eu quero te chamar a atenção. Talvez você pode até se irritar comigo, mas eu estou te falando a verdade. Volte para Cristo, volte para a palavra.
Jesus é a verdade de Deus. Só Ele pode salvar. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não adianta você ficar turbado, não adianta você se encher de medo. Se você quer acabar com esse medo, vem para Jesus, porque Jesus tem a paz que o mundo não te oferece. Jesus tem a paz que o mundo não te oferece. Talvez nós sabemos que o melhor meio de se precaver é o isolamento social. Mas eu quero dizer para você também que o vírus anda por aí. A morte anda por aí. E quando Deus traz juízo, não se adianta se esconder. É um juiz de Deus, não adianta você se esconder. Não adianta você se isolar. É hora de nós aparecermos para Deus em nossas orações. Não estou dizendo para você sair pelas ruas como eu ando. Eu vou continuar minha vida normal andando pelas ruas. E toda vez que eu ando pelas ruas, eu ando intercedendo por essa sociedade, por esse mundo incrédulo, por muitos pastores covardes. É muito fácil dizermos que somos soldados de Cristo, mas na hora de nós sairmos para o campo de batalha, sairmos pelas ruas vazias, interceder por essa cidade, muitos se escondem, porque na verdade os verdadeiros soldados da terra estão aí pela rua. A PM, como eu já fui um PM, eu sei como que é isso. O exército estão por aí nas ruas. Mas nós que somos soldados de Cristo, achamos que a nossa vida é mais preciosa do que desses homens que lutam contra uma guerra que eles não podem vencer. Mas nós temos autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Agora você se sente soldado? O inimigo veio à nossa porta, então sai e enfrenta, olha no olho dele e enfrenta com autoridade, com poder. Em nome da responsabilidade, em nome da obediência da autoridade, você não consegue enxergar certas verdades que são reais, que foi feita para mim viver esta hora. Eu sou o pastor e temos que ser imitadores de Cristo. Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida para as suas ovelhas, pelas suas ovelhas. Quem tem amigo, quem tem amor maior do que este, dá vida pelos seus amigos. Às vezes, muitas vidas pode custar a minha, como a vida de todos nós custou a de Cristo. E muitos, e não só a de Cristo, o Evangelho para chegar até a nós custou a vida de muitos cristãos que enfrentou a fogueira, que enfrentou a fúria de Roma. Agora você não consegue enfrentar a fúria de um pequeno vírus, se esconde. É muito fácil entrar no quarto e orar. É hora de nós sairmos e falarmos para esse mundo, não só através da rede social, mas nós andarmos pelas ruas vazias, em nossos carros, e por aí a pé, intercedendo por essa sociedade, levantando as mãos santas em todos os lugares. Talvez você me chame de irresponsável, inconsciente, não tem noção. Eu tenho noção. Eu sou um militar de formação, sei que é noção de perigo. Mas eu também sei olhar para um covarde, conhecer um covarde. Muitos pastores têm chamado os outros de covarde na tribuna, mas agora têm vivido a sua própria covardia. Temem a morte. Admiro os meus irmãos da PM, das Forças Armadas que são por aí, que não têm o direito de dizer não para os seus comandantes, para ficar em casa e largam suas famílias para fazer a repreensão à guarda da cidade. Agora também é a nossa vez de, como pastores, e sair por essa cidade e ministrar paz, ministrar amor nessa cidade, ministrar livramento a essa cidade, não de dentro dos nossos quartos, não atrás das redes sociais, mas ao sair por esta rua, sair pelas ruas vazias de Anápolis, repreender o terror, repreender realmente esse espírito de morte que ronda a cidade, que ronda a nação, e tenho certeza que Deus nos dará vitória. Aleluia. É muito fácil falar que é soldado de Cristo com o microfone na mão dentro do templo e muitas pessoas vibrando, dando glória a Deus para si próprio. Mas agora é tempo, meus queridos, de nós vivermos como os verdadeiros soldados e sairmos das quatro paredes e falar do amor de Deus para este mundo. Viver este amor, viver o que nós pregamos. Se vivemos para Cristo, vivemos, e se morremos, morremos para a glória do seu santo nome. Talvez você pode me interpretar de várias formas, mas eu quero dizer que você se apega só com uma verdade: Jesus é a verdade. E eu fui chamado para viver essa verdade. Eu fui chamado para ser semelhante a Cristo, para imitar a Cristo, e não a certos pregadores
que tem pregado mentiras, tem pregado, às vezes, tem gritado em cima de tribuna, falando que pisa na cabeça de Satanás e faz o escambau. Agora pisa na cabeça de Satanás, pisa na cabeça do vírus, que é menos que Satanás. Pisa, está correndo dele. Sai nas ruas ministrando libertação, sai agora nas ruas, sai do seu quarto, sai do seu conforto, sai da sua mansão. Você se enriqueceu nas custas da igreja, agora sai. Porque é muito fácil para dizer para as pessoas ficarem em suas casas estucadas nela, porque a maioria são confortáveis. Agora sai. A hora de nós saímos, os verdadeiros pastores, sair pelas ruas e não ficar em suas casas, mas sair pelas suas ruas, no seu carro confortável, nas suas caminhonetes, saindo por aí ministrando salvação, ministrando libertação. Não podemos isso, nós temos que ter responsabilidade. Mas para sacar dinheiro na fila do banco, você não pensa em responsabilidade, não pensa em contaminar os outros. Vem para Cristo, sai para as ruas. Eu quero dizer para os irmãos que eu não tenho medo de espirro contaminado, não tenho medo de abraçar ninguém, apesar que eu não sou homem de abraço, não tenho medo de apertar a mão de ninguém, porque nunca apertei a mão de tantas pessoas, depois começou essa virose. Mas é um desafio, e tenho certeza absolutamente que você vai me ver vivo por muitos dias nessa terra e sem nenhum sintoma de coronavírus, porque eu acredito que eu estou coberto pelo sangue de Jesus. E se eu estou coberto pelo sangue de Jesus Cristo, eu não tenho que fugir de ninguém, porque a minha fé não é nominal. Então eu vivo a fé, eu vivo aquilo que eu acredito. Então saia e mostre para as pessoas que nós estamos cobertos pelo sangue de Cristo Jesus. Estamos debaixo da poderosa redoma da glória do Deus vivo, do Deus poderoso. Porque mil poderá ser atingido, 10.000 cairá na minha direita, mas tu não serás atingido. Não é isso que nós pregamos? Então viva. Venha viver a verdade de Deus. Venha viver a verdade de Deus. Se você está escondendo o vírus, imagina se da espada, de uma ameaça real, querendo caçar a sua vida, você vai para onde? E nós sabemos que não é por onde esconder esse vírus. Nós sabemos que álcool gel não resolve coisa nenhuma. Mas eu quero dizer para você, venha viver a verdade, respire Deus. É hora de nós respirarmos Deus, é hora de nós respirarmos a presença de Deus, viver o que nós pregamos. Então, eu quero te convidar, desafiar você, volte para Deus. Deus nos convida a voltar para o seu Filho, voltar para o Calvário, voltar para verdades bíblicas, voltar para a verdade, voltarmos a pregar a mensagem da cruz. Para de pregar suas mensagens, tiradas de livros, decoradas. Vem pregar a mensagem da cruz. Vem dizer para o mundo que Jesus salva, que Jesus não quer o seu dinheiro, que Jesus não quer primeiro o seu dízimo, mas quer primeiro o teu coração. Prega isso para as suas ovelhas, mostra para eles que antes de qualquer coisa, de bens materiais, Deus quer o seu coração, Deus quer a sua conversão. Venha para Deus, vamos voltar, meus amados irmãos, pregar a verdade, pregar a Bíblia, pregar, mostrar para esse mundo que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e desde que eles façam suas escolhas, vamos ensinar o nosso povo a doutrina bíblica. Ninguém ensina mais doutrina bíblica, a santificação. Quando se fala de santificação, é a coisa nominal. Os pastores estão mais preocupados realmente em ensinar balelas, coisas nominais, mas que segura as pessoas que estão preocupadas com o templo cheio. Mas prega a verdade, porque aqueles que são da verdade virão para a sua igreja, virão para os seus templos, virão para a sua denominação. Pregue a Cristo, não tenha medo, porque a missão da igreja é pregar contra o pecado, é protestar contra o pecado dessa nação. É pregar contra o pecado deste mundo. A missão da igreja é viver as doutrinas de Cristo, os mandamentos de Cristo e a doutrina dos seus apóstolos. Então voltamos para essa verdade e voltamos para essa Bíblia urgentemente. Queremos avivamento, então deixe que Deus nos aviva, mas Deus só haverá um avivamento verdadeiro mesmo depois dessa pandemia, se nós voltarmos arrependidos para esta palavra e vivermos a palavra de Deus. Se os crentes deixar realmente abandonar os seus pastores enganadores, que estão te enganando com mensagens vãs, volte para esta palavra, nada além da palavra. Não aceite nenhuma mensagem que esteja fora desta palavra, fora dos parâmetros dessa palavra. E pare de interpretar a Bíblia ao seu bel prazer. Deixe que o Espírito Santo, que é o dono de toda a interpretação bíblica, te ensine.
Não estou dizendo para você deixar de estudar, fazer os seus cursos teológicos, mas tenha a Bíblia no coração, tenha a palavra de Deus no coração, tenha em mente, tenha no seu coração, tenha na sua alma o maior mestre de todos, que é o Espírito Santo de Deus, que nos ensina todas as coisas, que nos revela a sua palavra, que a Escritura não é de particular interpretação de ninguém, mas o Espírito Santo de Deus, que é o inspirador dessa palavra, Ele nos ensina tudo quanto é necessário. Basta nós descermos para os seus pés, basta nós termos comunhão com Ele, basta nós permitirmos que Ele venha sobre nós, nos batize, nos mergulhe no seu rio, porque Ele tem o poder para manifestar, encher as nossas mentes de sabedoria e graça. Ele tem poder para abrir a boca do mudo, o ouvido do surdo. Ele te ensina a falar, Ele te ensina a pregar. Então volte para essa verdade, volte para essa palavra. Eu digo a todos que estão ouvindo essa live, diga a todos os meus amados irmãos da Assembleia de Deus Nova Bereia, que você volte para essa palavra. Não deixe que ninguém vos engane com mensagens vãs. Não se deixe se enganar por esses coaches, porque Deus não chamou coaches, Deus chamou pregadores. Coaches é coisa dessa terra. Lugar da tribuna não é lugar de coaches, é lugar de ministério profético, é lugar dos dons ministeriais na vida de homens e mulheres, a qual Deus chamou para pregar a sua palavra. A igreja é lugar das manifestações dos dons espirituais, para que essa seja edificada pelos mesmos, não por invenções humanas, não por estratégias humanas. Volte para a palavra, deixa o Espírito Santo de Deus guiar, volte para Jesus, porque quando Jesus for o cabeça da igreja, for o seu cabeça, as coisas vão acontecer de acordo com a sua vontade, e a sua vida será mudada, será transformada. Você não terá mais desejo de pecar, você vai ser como Zaqueu, quando encontrou o publicano, uma vida podre, uma vida suja, um homem excomungado pela sua própria nação, pelo seu próprio povo. Mas o dia que ele teve um encontro com Jesus, de imediatamente ele propõe uma mudança de vida, porque quando ele percebeu que estava andando com Jesus, sentiu a presença de Jesus, a alegria de estar com Jesus, ele percebeu que não podia mais ser um fiscal corrupto da alfândega. Ele percebeu que agora ele tinha que cumprir a lei, voltar para a palavra e cumprir a lei, devolver o que ele tinha roubado das pessoas. Ele percebeu que agora, como um cristão novo, agora ele não podia ser um avarento. Ele tinha que olhar para o próximo, e agora ele tinha que repartir a sua riqueza com os pobres. Ele não podia ficar com tanto e vendo tantos irmãos a sua época passando fome, vivendo a miséria, e ele com tanto, porque agora ele aprendeu a olhar para o próximo. Ao contrário de muitos irmãos na igreja, de muitos pastores que vêem suas ovelhas passando fome, vendo suas ovelhas realmente com dificuldade para pagar uma conta de luz, e você está com a sua conta agora batendo nos seus ombros, dizendo que Jesus vai te abençoar. Jesus não vai te abençoar nada, Jesus vai abençoar você, meu amigo, quando você aprender a abençoar os outros, parar de olhar para si mesmo, saber o que Deus te deu para você repartir com os outros, deixar de ser avarento e amar o próximo, não com palavras, mas com obras. Volte para essa palavra, faça como Zaqueu, volte para o verbo vivo de Deus, que é Jesus Cristo. Jesus é a única verdade a qual nós devemos vivê-la verdadeiramente, e só podemos viver se estivermos sob a unção, a autoridade e sob o domínio do Espírito Santo de Deus. E nós fomos chamados a andar pelo caminho. E quando Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, é que eu tenho que despir as minhas verdades, eu tenho que abandonar as minhas próprias verdades, as minhas próprias razões, a minha lógica, que eu tenho que abandonar o meu caminho e andar agora por Ele só, por Jesus, somente por Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vou orar por você nesse instante. Que Deus continue agraciando os nossos corações. E terça-feira estaremos voltando aqui novamente com uma nova live aqui para a glória de Jesus Cristo. Meu Deus e Pai Celestial, eu oro nesse instante, te pedindo a Tua bênção, a Tua graça sobre cada pessoa que nos ouviu neste momento, meu Pai. Todas as pessoas, meu Pai, que recebeu de bom grado essa palavra, que o Teu Espírito Santo, meu Pai,
possa estar lavando os seus corações, que essa pessoa possa ser despertada, meu Pai Celestial, pelo poder do Teu Espírito Santo, pela palavra, que ela possa se arrepender e voltar para a Tua palavra urgentemente, que possa voltar para a verdade, que é Jesus Cristo, para o verbo vivo da vida, que é Jesus Cristo, Teu Filho amado, porque somente Jesus é o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. E eu te peço, meu Pai, que o Teu Espírito Santo esteja convencendo este homem, esse crente, essa pessoa que está nos ouvindo, do seu pecado, da justiça desse mundo, meu Pai, que ele volte correndo para a Tua presença e volte para a Tua palavra e seja avivado segundo a Tua palavra, segundo o Teu Espírito Santo, que no ser dessa pessoa, meu Pai Celestial, que está sendo convencida por essas verdades que foram pregadas, meu Pai, possa ser instaurado rios de águas vivas e seja eleito do Senhor como soldados para a batalha, para a peleja, para a glória de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, receba a bênção de Deus sobre a sua vida, receba a salvação de Deus em tua vida, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.